Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso de alimentação e estilo de vida para potencializar o seu cérebro. Esse é um curso muito especial. Você é meu aluno, você é minha aluna do projeto Autoconhecimento e Transformação, e se você está aqui é porque você já viu a minha cara durante muitas aulas no nosso projeto. E por isso, eu quis transformar esse curso extra em algo um pouco diferente, para quebrar um pouco essa lógica, que é uma lógica importante de estarmos juntos ao longo do projeto Autoconhecimento e Transformação, mas que nada impede que essa lógica seja um pouco quebrada agora que estamos falando de um curso à parte, de um curso extra de fato. Então, eu quero trazer para você, aqui nesse curso extra, uma surpresa muito especial. Aqui você terá aula com outros professores além de mim. Na verdade, todas as primeiras aulas deste curso extra serão com outros professores. E na escolha desses professores, eu utilizei 2 critérios fundamentais. Número 1, profissionais que eu admiro e que eu respeito. Profissionais cujo intelecto, cujo conhecimento e cujo trabalho são admiráveis para mim. Esse é o primeiro critério. E o segundo critério foi que todos esses outros professores são queridos amigos meus. São pessoas nas quais eu confio, são pessoas muito próximas a mim e, portanto, são pessoas que para mim é muito especial trazer essas pessoas aqui para você, porque são pessoas especiais na minha vida pessoal de fato. Então, você terá aulas com o meu querido amigo Fabiano Mulan, médico neurologista. Você terá aulas com a querida Lorraine Martins, que é médica psiquiatra. Você terá aulas com o queridíssimo Flávio Passos, um dos caras mais incríveis que eu conheço quando o assunto é o estudo da ciência da nutrição. Essas aulas serão muito especiais. Elas trarão perspectivas um tanto quanto diferentes. Algumas coisinhas você vai perceber que são diferentes entre um profissional desses e o outro, mas muitas dessas coisas, na verdade, você perceberá que são elementos comuns entre o que esses diferentes profissionais vão te ensinar aqui nesse curso. Você vai perceber que, em grande medida, hoje existe uma coesão muito forte no que a ciência propõe como estilo de vida e alimentação que potencializa o funcionamento e a saúde do nosso cérebro. E, na verdade, uma das principais razões de eu trazer diferentes profissionais é porque algumas dessas coisas que esses profissionais dirão são coisas que eu já te disse ao longo do projeto Autoconhecimento e Transformação reiteradas vezes. E eu acho muito importante você ouvir isso de outros profissionais que não eu. Em primeiro lugar, eu acredito que esse é um ponto muito fundamental. Mas em segundo lugar, é importante você perceber que hoje a ciência do estilo de vida, da nutrição, da alimentação, ela cada vez mais aponta para esses caminhos que você irá aprender aqui. Então, o começo inteiro deste curso será com outros professores e, portanto, não será comigo, mas lá no final, aí eu volto. Eu volto porque eu vou ficar com saudade de você, eu não vou conseguir ficar longe de você nesse curso. Então venho eu para uma aula sobre sono, que será muito especial de fato, e além disso, algumas aulas finais, onde eu vou trazer para você aquela que para mim é a minha estratégia pessoal de nutrição e de suplementação. Depois de você ter aprendido muito sobre suplementação, nutrição e estilo de vida com o Fabiano, com a Lorraine e com o Flávio, eu vou te ensinar um pouco sobre sono durante uma aula de mais de 1 hora para você aprender a ciência a respeito do sono e de como dormir bem e dos perigos de dormir mal. E depois eu venho para aulas que encerram esse curso de uma maneira bem pessoal. Eu quero te trazer a minha estratégia de suplementação e de nutrição. Isso não significa que você tem que replicar a minha estratégia, mas que você pode se inspirar nela para você construir a sua estratégia de alimentação, estilo de vida, nutrição e suplementação. É muito importante ressaltar aqui que nada neste curso substitui um profissional de saúde que te acompanhe. Nada aqui substitui a importância de você procurar um bom nutricionista, de você procurar um bom educador físico, de você procurar um bom médico caso você tenha necessidades médicas específicas. Esse curso, ele tem o intuito de te trazer informação e de te trazer conhecimento. Então tenha isso em mente e não encare um curso como esse como um mero substituto da importância de profissionais que são preparados, formados justamente para
te ajudar a conduzir um estilo de vida, uma alimentação mais saudável para potencializar a sua vida de maneira geral e o seu cérebro em específico. Isso posto, você verá que muitas coisas que nós diremos aqui são coisas que você pode trazer para a sua vida, que você pode aplicar para a sua vida. Muitas coisas são bem práticas, bem ferramentais, enquanto outras são uma espécie de filosofia do estilo de vida, filosofia de como conduzir uma vida mais saudável. Especialmente a aula do Fabiano, eu sinto que ela tem essa pegada, que ela tem essa abordagem. É uma aula muito especial, realmente, na verdade todas elas são. Esse é um curso que foi preparado com muito carinho para você, para que ele te sirva realmente como uma ferramenta de conhecimento, uma ferramenta de autoconhecimento, na verdade, porque muita gente não percebe que a alimentação, o estilo de vida, a nutrição são um pilar essencial do autoconhecimento. Porque quando você entende melhor sobre tudo isso, sobre como conduzir tua vida melhor, sobre como nutrir teu corpo melhor, você faz com que teu cérebro funcione melhor. E quando teu cérebro funciona melhor, você se torna mais você de verdade. Porque quando você se alimenta mal, quando você conduz um estilo de vida que é prejudicial, saiba disso, você não está sendo você na sua plenitude. Você está sendo mascarado por sintomas muitas vezes. Você está sendo mascarado por uma saúde que não está acontecendo na sua plena potência. Se você se lembrar da nossa primeiríssima aula do projeto Autoconhecimento e Transformação, você deve se recordar que lá, eu disse isso em outros momentos do curso também, mas já lá na primeira aula do projeto, eu te disse que a noção de saúde como ausência de doença é uma noção limitadíssima. E muita gente enxerga a saúde dessa forma. Muita gente enxerga a saúde como ausência da doença. Então, eu estou saudável se eu não tenho depressão, se eu não tenho ansiedade, se eu não tenho diabetes, se eu não tenho isso ou aquilo. E é claro que combater as doenças é fundamental, mas você perceberá em tudo que for dito aqui nesse curso, nas perspectivas do Flávio, da Lorraine, do Fabiano e na minha também, você perceberá hoje o que eu acredito que é um consenso nos profissionais mais respeitáveis, nos profissionais mais admiráveis, que estudam, que lecionam e que trabalham com isso, que é a ideia de que saúde não pode ser apenas o combate às doenças. É claro que o combate às doenças é importante, mas o entendimento da saúde dessa maneira é um entendimento limitado. Eu quero aqui que você traga uma filosofia de saúde, de estilo de vida, que seja um pouco mais abrangente. É você entender saúde não como negação da doença, mas saúde como vitalidade, prosperidade. É o teu corpo prosperando, é a tua vida prosperando na sua plena potência. Esse é o nosso objetivo aqui nesse curso, te oferecer conhecimentos, ferramentas para que você aplique na sua vida, reformule suas estratégias de estilo de vida e também nutricionais, para que você, a partir disso, consiga ser mais dono de você mesmo, para que você derrube essas máscaras de um estilo de vida que não é saudável e às vezes camuflam o teu verdadeiro eu, para que a tua vida esteja em sua plena potência, para que a tua saúde esteja em sua plena potência, teu corpo e, portanto, teu cérebro também. E, é claro, com isso, tuas emoções, tuas cognições, teus sentimentos, enfim, tudo aquilo que a tua mente é responsável por produzir e que, é claro, tem como base o funcionamento do cérebro. Tenho a convicção de que será um momento muito especial para você assistir a essas aulas. Agradeço a você por você ter iniciado este curso, mas eu não quero te deixar esperando. Eu vou encerrar aqui porque tem muita coisa para você aprender com pessoas incríveis que, se você não conhece, você vai adorar conhecer. E é um orgulho e uma alegria para mim poder te apresentar esses meus queridos amigos que vieram aqui compartilhar esses importantes conhecimentos com você. Muito obrigado por concluir essa aula de introdução. Um grande abraço e na próxima aula, que não será comigo, essa expansão dos horizontes do teu pensamento para você entender melhor alimentação, nutrição, estilo de vida, para potencializar o teu cérebro, tudo isso já começa na nossa próxima aula. Um abraço e eu te vejo lá no final do curso, porque lá eu volto para te ensinar sobre sono e também te contar um pouquinho de como eu conduzo a minha vida, a minha nutrição e a minha suplementação. Grande abraço e até lá!
Olá, bem-vindo, bem-vinda. É um prazer estar nessa cadeira de um grande amigo, de algumas décadas agora já de parceria. Meu nome é Fabiano, eu sou médico neurologista. Isso já me torna uma pessoa um pouquinho estranha, mas eu sou ainda mais estranho, porque não só eu estudo o cérebro, mas como Pedro, me interessa muito o cérebro normal. E foi daí, na verdade, felizmente, que a nossa amizade começou. E é por isso, nesses anos aí de parceria, que eu tenho o prazer, o privilégio de estar aqui conversando com vocês. E eu queria falar exatamente do assunto que fundamenta provavelmente o curso como um todo. Talvez a sua busca pelo Pedro, a sua busca pelo conhecimento que esse curso te trouxe e vem trazendo, que é saúde. Você sabe de verdade o que é saúde? Ou você para pensar de verdade o que é saúde? O interessante é que há muito tempo a gente se faz essa pergunta. E se você for procurar no dicionário, por exemplo, um dos conceitos mais comuns, e talvez o conceito que você tenha, é que saúde é ausência de doença. Saúde, portanto, é o silêncio do meu corpo. Se meu corpo está quieto, está tudo bem, obrigado. E eu queria te mostrar como esse conceito não só está errado, como ele é provavelmente a causa de você adoecer, seja agora ou seja no seu envelhecimento daqui a alguns anos ou algumas décadas. Para isso eu queria fazer uma analogia. Para isso eu queria te dar um exemplo para você ver o quão tosco, o quão reativo, o quão tardio é essa percepção. Imagine que você quer se organizar financeiramente. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Colocar e ser objetivo o que entra e o que sai. A gente monta aquelas planilhas de Excel, coloca quanto que eu gasto com alimentação, com moradia, com lazer, quanto entra de salário, qual é o salário oficial, o que entra depois de outros ganhos que eu tenho de outros trabalhos que eu faço. E a partir daí eu consigo mapear, eu consigo traduzir de forma muito clara a minha saúde financeira. E com isso você consegue otimizar o que entra e o que sai, mas você também otimiza o seu presente com o seu futuro. O que te interessa hoje e como você quer estar daqui a 20, 30 anos. Fantástico, a gente faz isso com uma tranquilidade, com a finança, e funciona. É isso que é quase o chão para qualquer análise, qualquer orientação financeira. Mas olha o que você faz com a sua própria saúde. Olha o acordo, olha o pacto que você faz com a sua própria saúde quando você coloca a ausência de doenças, a ausência de sintomas, o silêncio do corpo como problema. Você faz o seguinte acordo com o seu assessor financeiro, ou com o seu gerente de banco, ou com o seu contador. Olha, eu gasto 10 mil por mês, mas ganho só 5 mil. Mas você não vai me avisar nada sobre esse prejuízo mensal, porque eu tenho uma poupança. Eu tenho uma poupança de 100 mil reais. E eu só quero que você fale comigo quando essa poupança acabar. Sim, é esse acordo que você faz com seu corpo, com seu cérebro, com sua mente. Continua. Primeiro mês, 5 mil negativo, gasto 5 mil da poupança, 95. Vamos ignorar os juros aqui para ficar mais fácil. 20 meses depois, mês a mês, dia a dia, gastando mais do que eu acumulo, o seu gerente um dia vai falar e vai te ligar, o seu assessor, o seu contador. Fabiano, tudo bem? Pois é, sua poupança acabou. Como acabou? Eu tinha tanto dinheiro há tão pouco tempo, como de uma hora para outra isso aconteceu? E você sabe, com esse exemplo tosco, que não é de uma hora para outra. E por que esse exemplo mostra o quão bizarro é esperar? Porque quando você coloca o alarme nos sintomas, quando você coloca o alarme no adoecimento, você está esperando toda a reserva do seu corpo acabar para tomar a iniciativa, para assumir a rédea da sua vida, para sair do banco do passageiro e assumir o banco do motorista. Se você muda o gatilho, o alarme, do fim da poupança, que é o fim da sua reserva, para a conta corrente, e mais do que isso, quando você entende quais são as variáveis que importam para construir um salário bom, uma conta corrente positiva, aí você tem alguma chance, felizmente, de ter saúde por mais tempo, de fazer alguma coisa diferente do que você sempre fez. E se saúde, portanto, não é ausência de doenças, vamos tentar conceituar então o que pode ser saúde e tentar mais do que isso, mostrar para vocês por que o Pedro, nessas aulas maravilhosas que ele sempre deu, explicou que alimentação, atividade física,
Prestar atenção na sua atenção é tão importante? Dormir bem é tão importante? Controlar o estresse é tão importante? Como e por que isso faz diferença? Um dos conceitos mais legais de saúde é potência. A gente pode voltar desde Spinoza, mas eu vou ser um pouquinho mais aqui direto. Se você quiser ler Spinoza, vale sempre muito a pena. Mas potência no sentido de recursos para lidar com a vida. Para lidar com o que da vida? As demandas. Demandas que podem ser ambientais, por exemplo, o aquecimento global. As demandas que podem ser sociais, a pandemia, mudanças econômicas, que podem ser da minha família, que podem ser do meu corpo, que podem ser da minha mente, que podem ser do meu microbioma, já que tudo isso influencia na soma total dessas demandas. E, portanto, saúde não é ausência de demanda. Saúde não é ausência de, entre aspas, desequilíbrio ou instabilidade. É a competência de recursos, é a competência que você tem para lidar com tudo isso. E enquanto o que entra de recursos e competências está maior que essa demanda, saúde. Mesmo que eu envelheça e no envelhecimento a demanda aumenta, se eu planejei direito com essa conta corrente positiva e com investimentos bem feitos, felizmente, mesmo entrando menos, eu acumulei de tal maneira que meu recurso é mantido. A gente chama isso de reserva cerebral, de reserva cognitiva, de reserva pulmonar, reserva cardíaca. Escolhe o que você quer. Talvez, por que não, reserva social. Com os amigos que eu fiz, com a família que eu nutri e enriqueci durante tantos anos. É uma maneira linda de construir recursos, de construir potência, mesmo quando a demanda aumenta. É claro que cada um de nós tem um potencial diferente. E olha que legal, existe um potencial tanto biológico, determinado geneticamente, que a gente pode chamar talvez de destino. Talvez eu tenha um pouco a fazer aí. Mas tem um tanto que é uma responsabilidade minha. E é a soma desses dois potenciais, aquilo que é determinado geneticamente e o que é determinado por mim ou pelo meu contexto, que faz toda a diferença para que eu possa ter sempre mais recursos, competências do que demandas. Claro que cada um de nós vai ter competências biológicas e individuais muito diferentes, mas isso, felizmente, é possível ser flexível e adaptável. E é a flexibilidade adaptável que é um outro sinônimo de saúde. Olha que interessante, não adianta só eu ter competência para poucas demandas da vida. A vida está sempre mudando essa demanda. Se hoje é trabalho, amanhã pode ser saúde ou família. E é a flexibilidade junto com a competência que importa muito para ser saudável. Um conceito bonito de saúde mental é flexibilidade. Pensa bem comigo. Ser ansioso para a reunião mais importante da sua vida, para ter o privilégio de estar aqui falando com vocês, por exemplo, me faz preparar essa aula com mais carinho, com mais dedicação. E, portanto, ser ansioso pode ser extremamente produtivo. Chorar no enterro é a resposta esperada, especialmente se for alguém querido, que você realmente quis bem e sempre desejou o melhor para ele ou para a família. Então não é chorar o problema, não é ser ansioso o problema, é arrastar esse estado mental e emocional para as outras situações. Quando você pode parar para assistir uma série gostosa com a sua família e a tristeza permanece, não relaxar, e a ansiedade permanece. Não relaxar, não descanso, não a sincronia, que é um conceito ou uma analogia ou quase um sinônimo de saúde. Porque no momento de pandemia, onde estamos doentes, enquanto sociedade, morrendo, o saudável é não estar saudável. E isso é importante entender. Eu não estar bem quando o mundo não está bem é o esperado e tudo bem. Porque quando eu me obrigo a ser feliz o tempo todo, você não sabe, mas você está se auto-sabotando. Porque a obrigação de ser feliz no mundo instável, imprevisível, ainda mais difícil como na pandemia, essa dessincronia de uma obrigação com o que te cerca, vai obrigatoriamente te levar sempre para um estado afetivo negativo. Para uma sobrecarga e para uma obrigação que aumenta a culpa. Que aumenta essa dificuldade de olhar para a vida de frente. Porque se você precisa ser feliz e o mundo é difícil, eu fujo do mundo. E aí você foge para a bebida, foge para o cigarro, foge para a pornografia, foge para o sexo, foge para o bingo, foge para o Netflix, foge para o Instagram. É importante, além de ser flexível então, além de ter competências e recursos, entender que não dá sempre para que eu seja flexível, mas para que quando eu tenha algo dentro de mim importante,
para que eu seja assertivo, para que eu seja pragmático. E aqui vai uma terceira característica da saúde. Não é só potência e recurso, não é só flexibilidade, mas é também entender que parte da saúde é essa interação comigo mesmo e com o mundo. E como é que eu consigo ser assertivo? Como é que eu consigo ter precisão? Me conhecendo. É a importância, por exemplo, dessas dezenas de aulas maravilhosas que o Pedro deu. Essa competência de me entender de verdade, não pelos atalhos, mas tendo a coragem de olhar para dentro. Essa capacidade de dar nome correto nas minhas emoções, que é uma característica típica da inteligência emocional. Valida as emoções, nomeia as emoções e a partir desse reconhecimento gerencia as emoções. Dentro de você, mas no seu filho, no seu marido ou esposa, no seu amigo. Lembra do Goleman quando ele fala do triplo foco? Quando eu estou bem atento e sincronizado comigo, isso me permite estar sincronizado com o outro e com o todo. Está aí o triplo foco. Eu, você e o todo que nos cerca. A sincronia presume competência, presume flexibilidade, mas presume também essa intenção com a vida, que é super importante. A importância da competência, a importância da flexibilidade e da sincronia é que ela permite essa competência sua na ação no mundo. O Goleman tem uma maneira de enquadrar isso que é lindo, que ele escreveu um livro pequenininho, que você lê numa tarde, junto com um professor de Harvard que estuda pensamento sistêmico, que chama triplo foco, que é ao estar sincronizado comigo, isso permite uma sincronização com o outro e permite uma sincronização com o todo. E sincronia, e não uma fantasia do que é a realidade, é que vai nos fazer saudável, coerentes, sincronizado. Isso é importante, a gente precisa entender que a gente não vê o mundo como o mundo é, a gente vê o mundo como a gente é. E se eu não entendo que existe esse filtro, fica muito difícil olhar para a realidade de maneira adequada. E aí a sincronia fica adequada. Sem sincronia eu não respondo de forma adequada. Sem responder de forma adequada eu não tenho resultado. E naturalmente isso vai ter um custo para o meu corpo, para a minha saúde mental, para a minha saúde social. É fundamental esse entendimento que a sincronia e a abertura do olhar é fundamental para a gente abandonar certos preconceitos. Não se iluda, todos temos preconceitos. O preconceito é um atalho do cérebro para interpretar a realidade, mas não precisa ser a única maneira de você ver dessa maneira. Então a gente falou da importância dos recursos, dessa flexibilidade, da sincronia e desse pragmatismo, dessa competência de agir no mundo. Porque olha que interessante, tem duas maneiras de eu sincronizar com o mundo. Ou eu me adapto ao que o mundo me pede, ou eu adapto o mundo ao que eu imagino. A Neurovox. Esse curso do Pedro. Esse curso, na cabeça do Pedro, foi uma ideia. Ele podia ter, pelo curso não existir, falado, não, é uma ideia boba, é melhor eu segurar e guardar. Não. Ele fez o mundo ser exatamente como ele pensava. Saúde, portanto, não é só algo passivo interno. Depende obrigatoriamente dessa ação no mundo. E olha que interessante, quando a gente cuida de pacientes com depressão, uma das características da depressão é esse senso de que eu não dou conta de lidar com o mundo. O Pedro já falou com vocês desse conceito chamado desamparo aprendido. O desamparo é exatamente essa sensação de que não há agencialidade. Eu não sou um ator na minha vida. E não é à toa que essa ação, que esse engajamento, esse agir sincronizado com o meu propósito e ter esse feedback da vida é uma das coisas que mais nos satisfaz, que mais traz bem-estar, que mais traz resiliência, que mais nos traz saúde, para que a gente possa lidar com essas demandas da vida. Portanto, agir e não só pensar, agir e não só eu atualizar minhas expectativas é fundamental. O Winnicott, que é um psicólogo lindo, que estudava crianças, ele era um pediatra, ele fala que criatividade é impregnar o mundo de você. Olha que frase fantástica. O Pedro está impregnando um pouco o mundo com esse curso dele. Impregnando do melhor da ciência, do melhor da psicologia, do melhor do comportamento, para que cada um de nós possa ficar melhor, possa contaminar o nosso familiar de maneira adequada. Contaminar parece ruim, né? Ainda mais na época de pandemia, mas porque a gente não percebe, mas o nosso comportamento e as nossas ideias se disseminam exatamente como o vírus. Uma das maneiras, inclusive, lá do Richard Dawkins, lá do Gênio Egoísta, aquele livrinho da década de 70, quando ele fala dos memes, não o meme atual do Facebook e do Instagram, que na verdade é inspirado no meme do Dawkins, mas essa unidade
cultural, essa unidade do pensamento, que quando eu ajo de uma maneira, eu te influencio positivamente ou negativo. Quando eu falo de uma maneira, eu dissipo isso. Pensa bem o que a gente está falando agora. Eu estou tentando dividir essa ideia que para mim é orgasmática, que para mim é fantástica, do que é saúde, para literalmente tentar contaminar a sua cabeça, para que ao contaminar a sua cabeça com essa ideia que para mim mudou a minha vida no sentido de como interpretá-la, como agir de acordo, você possa fazer isso com mais competência. E você possa talvez convencer a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu neto, o seu amigo a fazer da mesma maneira. A gente precisa entender que essas ideias, elas têm impacto, mas se inspirar não é suficiente. É por isso que é importante agir, é importante dar esse primeiro passo e fazer isso acontecer. E olha que bonito. Por que você acha que meditação ou terapia são tão importantes? Porque tanto a meditação quanto a terapia, de preferência as duas coisas juntas, nos ajudam muito a ter clareza. Clareza do que importa, do que incomoda e de como agir para que isso possa acontecer melhor. Não é à toa que uma das melhores formas de sincronia é exatamente o autoconhecimento, que é a proposta desde o começo dessas quase 90, 100 aulas desse curso fantástico. E para mim, poder aqui falar rapidamente sobre esse privilégio que é a saúde é algo que traz muito bem-estar e traz muita saúde. Lembrando que a saúde não é passiva. A saúde é um construto. Como a sua saúde financeira. Você precisa ser proativo e não reativo. Você precisa aprender quais são os recursos que fazem diferença para você. Uma analogia linda que eu acho que pode ficar aqui como ideia maior é um jardim. Eu quero que você entenda daqui para frente que a sua saúde é literalmente um jardim e você é esse jardineiro. Para um jardim para frente, não é aleatório que ele vai para frente. Não é de forma passiva que ele vai para frente. É preciso escolher as flores, tirar as ervas daninhas, saber quando irrigar, quando adubar. Precisando de ajuda, contratar um jardineiro ou pedir a ajuda de um jardineiro para cultivar junto esse jardim. Se possível, cultivar num terreno em comum com outras pessoas, para que esse mesmo jardim tenha um propósito em comum, um pertencimento em comum, para que você possa colher exatamente aquilo que você planta, sem surpresa obrigatoriamente, mas pelo contrário, assumindo essa posição ativa desse privilégio que é estar vivo, desse privilégio que é ter saúde. Porque não se engane, se você não fizer a sua parte, infelizmente, a chance maior é que algum adoecimento apareça. Mas envelhecimento ou viver não tem essa obrigação. E a gente sabe isso de várias maneiras diferentes. E essa é a minha tentativa, essa é a minha maneira de te influenciar para que você siga em frente, para que você, de novo, respeitando esse privilégio que é estar aqui agora, que é estar vivo, estar consciente, ter algum papel nesse filme lindo chamado vida, fazer sua parte. Obrigado. Olá, é um prazer estar aqui de volta, quase completando, aprofundando aquela primeira aula onde nós falamos de saúde, onde nós falamos sobre finanças, sobre assumir o carro e o banco do motorista e sobre jardim. Hoje eu queria, na verdade, aprofundar um pouquinho quais são, então, essas variáveis, o que significa o volante, o que significa a marcha, o que significa o velocímetro do carro na minha saúde. O que significa a rosa, o espinho, a erva daninha na minha saúde? De que maneira eu, inspirado para ser mais ativo, para entender que eu preciso aumentar meus recursos e potências, ser flexível, ser agente do meu próprio ser sincronizado com a vida, eu posso fazer diferente. E aqui eu queria falar de coisas que já foram ditas, mas eu queria falar desse enquadramento diferente para que isso possa reforçar a importância, o benefício. De novo, o privilégio de ser agente da vida. Vamos começar do começo, então. E eu quero começar por um tema que a gente acaba subestimando muito, o sono. Primeiro porque existe esse ditado, sono é para os fracos. E eu quero te dizer que não, sono é para os fortes. O sono é o privilégio que a gente paga
por um cérebro adaptável. Adaptação, flexibilidade, sincronia. Já encaixou, né? Toda vez que você aprende algo novo, fisicamente ao malhar, ou ao correr, ou aprender a digitar ou a pintar, emocionalmente quando eu começo uma terapia, cognitivamente quando eu assisto o curso do Pedro, isso muda seu cérebro. Isso literalmente mexe nas conexões neuronais. Mas essa conexão é frouxa, ela é fraca. Eu preciso do sono para consolidar, para passar cola, para passar o cimento. Não é à toa que se você dorme mal, você aprende menos na escola. Você rende menos no trabalho. Você tem mais dificuldade de sair de um episódio depressivo ou de entrar no episódio depressivo. Você vai ter pior desempenho atlético na corrida, na academia, no pilates. O sono é fundamental para essa competência de ter os melhores recursos, da flexibilidade, adaptação e, naturalmente, sem a energia de uma noite boa, de impregnar o mundo de você. A segunda coisa mais importante, que eu brinco que é a previdência privada, é a atividade física. Isso é muito importante entender. O nosso cérebro aparece na natureza para cuidar do corpo. Então não tem nada melhor para cuidar do cérebro do que cuidar do corpo. A gente não pode ter a ilusão de que o cérebro basta sozinho. O cérebro é necessário, mas não suficiente para a saúde. E o corpo, portanto, é fundamental nessa equação. E a atividade física é como a natureza estabeleceu o critério de manutenção, de reparo. Como todo organismo vivo, para se manter vivo, movimenta, a natureza, obviamente, colocou no movimento o critério de saúde. Se esse cara se movimenta, quer dizer que ele está saudável. Se ele está saudável, eu preciso reparar o dano. Quando eu reparo o dano, ele permanece saudável. Como ele permanece saudável, ele se movimenta. Coitada da natureza, não imaginava que a nossa cultura ia criar uma coisa chamada cadeira, chamado século XXI, chamado home office, chamado iFood ou qualquer aplicativo que traz a comida para sua cama. Esse privilégio cultural, ele é dissociado do entendimento do que é saúde biológico. E esse é um desencontro gravíssimo que aumenta e triplica e quintuplica o nosso risco, por exemplo, de diabetes. Sim, quando você deixa de fazer atividade física e começa a comer junk food, você está pedindo para se adoecer. E um dos motivos para isso é que a atividade é exatamente física, é esse pedido, é essa sintonia, é esse sinal de saúde. Olha que fantástico outra coisa que a atividade física faz. Para que o nosso corpo funcione bem, a gente precisa estar dentro de um estado, vamos dizer assim. Vamos dizer que o corpo tolera certas variações nessa sincronia que ele quer com o mundo. Por exemplo, se a minha glicose cai muito, eu tenho fome. Você não sabe que a fome é pela glicose que caiu, mas seu corpo traduz essa mudança fisiológica numa motivação, chamado sentimento, fome, que prediz um comportamento, vou atrás de comida. O que esse sentimento faz é te obrigar a restabelecer o equilíbrio que é comendo. Lindo. Isso faz com que você volte a esse estado de tolerância que o corpo tem. Esse estado de flutuação, de funcionamento, a gente chama de homeostase. Olha como é que a atividade física é linda nesse sentido. Quando você faz uma atividade física programada, eu obrigo o meu corpo a sair dessa zona de conforto, desse estado, mas como ela tem uma duração prevista e uma intensidade prevista, eu faço por um tempo e depois volto para o meu basal. Volto por um tempo e faço o meu basal. O que isso aumenta? Aumenta a chance do seu corpo de tolerar grandes variações. E isso permite que ele tenha mais flexibilidade, que ele tenha mais sincronia com o ambiente. E aí, se o envelhecimento ou uma doença pedir esse estado diferente do corpo, você já vai estar acostumado. E é por isso que o atleta lida melhor com câncer. Por isso que o atleta tem menos Alzheimer. Ou se tem Alzheimer, tem mais leve e mais estável por mais tempo. É por isso que o atleta tem... O atleta profissional nem vale tanto a pena, isso é importante explicar. Como tudo, a diferença do remédio para o veneno é a dose. E por incrível que pareça, ser atleta profissional não é obrigatoriamente a coisa mais saudável, mas os amadores sim. A intensidade do profissional hoje é tão alta que ele adoece.
de várias maneiras diferentes. Isso é pode ser outro capítulo, outra aula. Mas voltando para a atividade física. Se você faz aqueles 150 minutos de atividade leve por semana, ou 75 minutos por semana de atividade mais pesada, como a corrida, como um tênis, por exemplo, você felizmente já satisfaz essa competência do organismo de ser flexível. E aí quando a vida bater e pedir esse estado mais pesado, você já consegue. O seu corpo já vivenciou isso de uma maneira que permite que ele seja saudável, para que isso esteja dentro de uma previsibilidade. Sono, atividade física. Vamos para a alimentação. Aquela famosa frase, a gente é o que come, é real. Não é só uma analogia bonitinha, não é só uma frase de efeito. Só que o fantástico é que não é só o que a gente come, mas quem come dentro de nós. Essa frase é estranha, né? Mas porque a gente, durante muito tempo na medicina, na saúde, ignorou as bactérias, os vírus, os fungos que fazem parte do nosso corpo, o famoso microbioma. Fantástico. Olha que legal, olha essa informação, que doideira. Nós temos 37 trilhões de células no corpo humano. A gente tem pelo menos 370 trilhões de fungos, bactérias no nosso corpo. Você que se acha um indivíduo, nós somos um zoológico. Na verdade, você é só 10% humano. Os outros 90% das células do seu corpo agora não são dessa espécie. E é por isso que a gente sabe que usar antibiótico na infância prediz adoecimento psiquiátrico na adolescência. Porque você muda esse equilíbrio do seu corpo com as bactérias do seu organismo e você vai ter um desenvolvimento neurológico, psicológico diferente do que deveria, e isso aumenta o risco de depressão e ansiedade lá na frente. Viver na natureza, viver perto de parques ou viver nos campos, especialmente perto de floresta, me faz conviver com bactérias, fungos e vírus mais equilibrados, o que também reduz o risco de depressão, suicídio na adolescência, pelo ambiente que me cerca. E isso é mediado pelo microbioma. Resumindo, a frase que deve ficar é: desembale menos e descasque mais. Privilegie verduras, frutas, legumes. Reduza, na verdade não reduza não, para com refrigerante, para com bebida artificialmente açucarada, para com junk food e reduza, se possível, carne vermelha, porque eu adoro, mas faz mal. A evidência hoje é clara. E se a gente puder reduzir um pouquinho, já ajuda. Não precisa parar. Se para você é prazeroso, tudo bem. Mas reduz um pouquinho, varia um pouquinho. Lembra que a gente falou de variedade lá atrás? Flexibilidade? Uma dieta flexível também importa. E olha que interessante porque que fibra é tão importante. Porque a fibra, diferente do Big Mac, diferente da pizza, é tão difícil de digerir que esse esforço de digestão é bom para o seu organismo. Lembra que eu falei do remédio para o veneno? O sedentarismo mata. Ser atleta profissional mata. O atleta amador que está no meio do caminho cresce, triunfa, é antifrágil, aquele termo lindo do Nassim Taleb. Na alimentação, se ela é difícil demais, não adianta, passa direto. Se ela é fácil demais, como no junk food, como no fast food, me mata. É o meio do caminho, é aquilo que o nosso organismo, desde que a gente é homo, nos nossos 18 primos aí, dos antecedentes em comum com o Neandertal, com todos os outros que nos antecederam, a gente sempre precisou desse esforço intestinal, até do dente. Olha que premissa interessante. Por que a gente hoje opera tanto o siso? Imagina, nossa espécie com 300 mil anos, tinha que operar siso na savana africana? Não, porque a gente comia tanto alimento duro que a gente fazia uma hipertrofia da mandíbula e cabia o siso. E hoje a gente come comida tão mole que não desenvolve todo o potencial da nossa mandíbula, ele não cabe, precisa operar. Esse desencontro, de novo, cultural e biológico é muito presente na alimentação. E é isso que vai aumentar a epidemia de diabetes, de pressão alta, de obesidade. Hoje a gente morre mais de obesidade do que fome. Por um lado é um privilégio acabar com a fome, como a gente tem acabado, só que por outro, olha como a gente inverteu a equação. E esse a gente fala então do terceiro alto importante, que é a alimentação. O quarto ponto é o estresse. Olha que interessante. O estresse é tudo aquilo que vai de encontro, que vai contra a sua expectativa. Então o nosso cérebro tenta antecipar o mundo, tenta predizer o mundo. Quando o cérebro encontra aquilo que ele prediz, ele, perfeito, fica de boa, está tranquilo. Esse, inclusive, é um dos motivos por que a gente é ingrato e por isso que a gente tem um viés de negatividade. Olha que interessante. Como o cérebro não valoriza, entre aspas, aquilo que satisfaz a expectativa,
Se eu conseguir o emprego que eu queria e já estou há 6 meses, ele passa a ser uma previsão. Eu não ligo mais para aquilo ou não valorizo mais. E eu já vou querer outro emprego que eu não tinha mais. Se eu namoro a pessoa que eu namorava, isso já passou um tempo, isso já faz parte da minha previsibilidade. Já não tem tanto interesse. É por isso que o exercício da gratidão, o exercício de desanestesiar o seu cérebro, é tão importante para você ver o privilégio de estar acordado, de estar vendo essa aula, de estar acompanhando o curso, provavelmente já no finalzinho dele. Isso é fundamental para a gente sair dessa anestesia que esse danadinho desse cérebro preditivo faz. E o estresse, olha a maldade dessa questão. Vai subir a consciência só aquilo que não satisfizer a expectativa. Claro que às vezes pode ser boa. Por exemplo, a aula melhor do que eu imaginava. Uma piada muito mais engraçada do que eu imaginava. Mas muito mais quando não vem aquilo que eu imaginava do ponto de vista negativo. É quando o trânsito é pior do que eu queria. É quando o elevador quebra. Porque quando o elevador funciona, como ele já faz parte da predição, você não agrega nada. Quando ele quebra, você xinga ele. Então daqui para frente, quando o elevador funcionar, agradece. Quando o seu carro funcionar, agradece. A quem você quiser. Pode ser só o carro, pode ser se você acreditar em alguma coisa, acredite naquilo e agradeça. Mas esse exercício tira essa anestesia dos privilégios do dia a dia. Como médico neurologista, eu atendo todo dia pacientes que por lesões traumáticas, derrames ou doenças degenerativas vão perdendo funções cerebrais. E é muito triste quando a família ou a pessoa só percebe o privilégio de ser saudável quando perde. E essa é a ideia da aula, é que você faça esse exercício todo dia, todo momento, se possível. Você não vai virar um bobo alegre, pelo contrário, eu prometo, você vai continuar sendo uma pessoa funcional. Você só não vai deixar esse instinto, essa inclinação que nós temos no dia a dia, fazer com que você não perceba os privilégios do dia a dia. E o estresse, portanto, ele é uma chamada de sincronia do corpo, e por isso que não adianta não olhar para ele, seja um estresse afetivo, seja um estresse cognitivo, seja um estresse físico. A gente só consegue mudar o mundo olhando de frente para o mundo. E é por isso que quando você usa a internet, quando você usa a bebida, quando você usa o Netflix para essa fuga, você cai num ciclo vicioso clássico, que é, eu tenho um sofrimento, eu tenho um estresse, isso me dá um desconforto, eu não sei lidar com esse desconforto, então eu fujo para outra coisa. Bebida, cigarro, Netflix, sexo, jogo. Isso não resolve o problema, pelo contrário, provavelmente vai ampliar o desconforto. Eu continuo não resolvendo o primeiro problema e ainda associei as consequências de beber demais, de fumar demais, de jogar demais, de querer sexo o tempo todo, de ver Netflix demais. Isso amplifia meu desconforto. Por eu não olhar de frente, por eu não sincronizar estresse, por terapia, por medicação, por meditação, eu não consigo resolver o ciclo vicioso montado. E aí quando uma pessoa cai nesse ciclo vicioso e ela está adita, o hábito sequestrou ela e não ela que assumiu as rédeas do hábito, o que a gente faz sem querer querendo? Você pressiona, você pune, você humilha, o que aumenta o estresse, que aumenta a vontade dela de usar o único recurso que ela aprendeu. Então, por trás de todo o mau hábito, existe um sofrimento, existe um estresse. Se você reconhecer isso e pessoalmente, ou na sua família, ou socialmente, construir outras maneiras de aliviar esse estresse de uma forma mais construtiva, pela atividade física, pela terapia, pela meditação, pela medicação, por viagens, por encontros semanais com familiares, com amigos, pedir para essa pessoa parar é não entender nada de neurociência. E eu espero que depois de tantas horas aqui dentro, você perceba que, sim, entender mais sobre o cérebro é ter uma potência e uma liberdade muito diferente dessa nossa intuição espontânea, que é boa, mas quando treinada, vira milagrosa e fantástica, por exemplo, nesse simples exemplo de como lidar com um hábito ruim pessoal, ou na família, ou social. Um aspecto importantíssimo do estresse é que por trás dele tem uma regra, que é a relação. Não existe algo obrigatoriamente estressante. O estresse tem muito a ver com essa sincronia sua com você mesmo e sua com a vida. Exemplo simples. Estar aqui falando tudo que para mim é um conhecimento, mas dessa forma organizada, é um estresse. Só que isso, felizmente, servindo a um propósito de aprender, de ensinar, de engajar, vira prazer. Isso é importante explicar que não existe um atributo, um rótulo objetivo à situação. Essa interpretação que a gente faz à situação, ela é fundamental
para a gente valorizar. E é isso, inclusive, que, de novo, tanto na meditação quanto na terapia, a gente aprende, que é dimensionar o problema do tamanho certo. O Sêneca tem uma frase bonita, ele fala assim, tive muitos problemas na vida, a maioria na minha cabeça. Porque sem querer querendo, e o Sêneca, o estoicismo, inclusive como filosofia, vale muito a pena ver, o Pedro tem inclusive alguns vídeos sobre o estoicismo que vale muito a pena. Tem um livrinho do Epíteto, que chama Arte de Viver, que está traduzido, mas tem um livrinho em inglês, que é de um filósofo que chama Irvine escreve, que chama A Guide to a Good Life. Ele faz um resumo, praticamente dos grandes filósofos estoicos, e a cada capítulo ele ensina uma técnica. Lindo, quem gostar do estoicismo, leia e vai ser, com certeza, interessantíssimo e recompensador. Mas desde a Grécia, desde a Roma Antiga, a gente já sabe, na verdade muito antes, quando você vai na Índia lá a gente já sabia, o Buda já sabia, que a gente, de novo, não vê o mundo como o mundo é, mas como a gente é. E é muito importante entender que quando eu vejo um problema no mundo, o problema pode estar em mim. Só que essa capacidade reflexiva precisa de um exercício. Eu preciso abandonar a necessidade de estar sempre certo para chegar realmente na profundeza da coisa e na sincronia da coisa. Então é muito importante entender que esse estresse é dinâmico, ele é fluido, ele é organizável. Dependendo de como eu interpreto, isso faz diferença. E uma ideia que mostra isso de forma muito clara é a ideia do flow, é a ideia do fluxo, do Mihai Csikszentmihalyi. Eu demorei uns 5 anos para aprender a falar esse nome, até botar no Google como falar e o Google me ajudou. Esse cara é o pai do flow, é um dos pais da psicologia positiva. E ele tem essa ideia do flow que é quando eu encontro uma demanda proporcional à minha competência, que é um estresse. Mas é um estresse numa faixa de prazer, numa faixa de fluidez, numa sincronia e integração que eu não vejo o tempo passar. Que para mim aquilo é de uma natureza e uma naturalidade quase orgasmática. É esse privilégio que algumas pessoas têm. Eu, nesse momento, posso dizer que estou em flow. Para mim é um prazer estar aqui. Para mim, falar disso, dessa maneira, é satisfazer competência com demanda. Claro que você pode ter demanda demais sem competência. Burnout, estresse, ruim. E você pode ter competência demais para demanda de menos. Tédio, frustração, perda de propósito. E para justificar isso e para explicar isso de outra forma, um livro recente muito interessante, para todos vocês aí que já devem ter algumas dezenas de livros indicados, tem um recente escrito por um psicólogo americano que chama Scott Barry Kaufman. Ele tem um livro que chama Transcend, que ele atualiza a psicologia do Maslow e cria uma outra analogia, que é essa analogia que eu queria terminar essa aula. Eu falei na aula passada sobre o carro e assumir esse banco do motorista, eu falei sobre o jardim, eu falei sobre finanças, mas eu queria terminar agora com um barco à vela. A estrutura de baixo do barco é tudo aquilo que nos dá segurança, é tudo aquilo que nos dá chão. Os outros, autoestima, essa rotina do bem que a gente conversou, da alimentação, da atividade física, do estímulo cognitivo, do estímulo social, do sono. E a vela é tudo aquilo que nos leva a crescimento, como propósito, como engajamento. E olha que interessante, o barco é legal, analogia, porque ele reforça os conceitos que a gente começou na aula passada e termina aqui falando. O barco não adianta brigar com a onda, ele precisa se encaixar com a onda, como o marinheiro precisa se encaixar com a onda. Você tem que ser sincronizado com o mar para que ele possa caminhar. Você tem que estar acima das demandas do mar para que esse barco chegue onde ele tem que chegar. E você precisa de uma vela, de um propósito, de um engajamento, de uma ação, de impregnar o mundo de você para que você possa andar para frente. Por isso o propósito é tão forte. Aquela frase linda do Nietzsche, me dê um porquê que eu tolero qualquer como. E eu queria terminar com uma frase fantástica para variar de um autor anônimo. Então, infelizmente, esse não vai ter crédito. Mas assim, os barcos estão mais seguros no porto, mas não foi para isso que a gente construiu os barcos. E é isso. A gente pode se sentir mais confortável, mais feliz nesse casulo que eu montei, nessa distância com o mundo que eu montei. Mas não é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para dividir, para sincronizar, para, de preferência, sermos mais saudáveis e, por que não, construir um mundo melhor. Espero ter contribuído com essa aula, porque eu estou me sentindo nesse momento muito mais sincronizado, muito mais potente. Obrigado.
Olá, é um prazer estar aqui com vocês, esse público seleto que esse curso agregou, essas pessoas que estão a fim de conhecer mais sobre si, sobre sua saúde, sobre bem-estar. E eu hoje venho aqui agregar um pouco de conhecimento em relação à saúde mental. Meu nome é Lorraine Martins, sou psiquiatra da infância e adolescência, pesquisadora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e amiga pessoal do Pedro, uma pessoa que eu admiro muito e fico muito feliz em poder trazer mais conhecimento e agregar valor a esse curso. Então, o que a gente veio falar aqui hoje é sobre nutrição e saúde mental. Dois eixos de conhecimento que estão diretamente relacionados e que cresceu muito em termos do que sabemos hoje, da importância da nutrição, da alimentação, do que comemos, em quem somos e, em especial hoje, da nossa saúde mental, do nosso cérebro. E é sobre isso que a gente vai aprofundar na nossa conversa de hoje. Vamos começar falando sobre um conceito fundamental hoje, que é estilo de vida. Acho que vocês já vêm caminhando ao longo do curso para conhecer a si mesmo e saber como vocês podem serem melhores em tudo que vocês praticam no dia a dia. E a medicina caminha junto com esse norte, da gente entender a medicina como algo que diz respeito ao estilo de vida e estratégias preventivas, porque custa muito caro, não só em termos financeiros, mas custa muito caro para nós como seres humanos correr atrás do prejuízo, correr atrás daquilo que deu errado. Então a medicina tem voltado o seu olhar para a prevenção. E aí surge essa nova disciplina que é a medicina do estilo de vida. Uma medicina que tira o foco da doença e olha para a saúde, tira o foco do tratamento e coloca o foco na prevenção. E quais são os pilares, então, que vão fortalecer esse organismo e que vão prevenir o adoecimento ao longo da vida e permitir um envelhecimento mais saudável? Alimentação, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Então, principalmente uma alimentação equilibrada, baseada em plantas, e depois eu vou discorrer mais sobre isso. Segundo eixo, manter o corpo em movimento, tanto atividades físicas programadas, quanto estar ativo ao longo do seu dia. Dormir bem, número de horas adequado, uma qualidade de sono satisfatória. Estar presente, tirar toda a distração do seu organismo, como, por exemplo, álcool, drogas, cigarro. Permanecer calmo, então a nossa capacidade de concentrar o nosso pensamento, as nossas emoções naqueles estímulos internos, então aqui falando principalmente de meditação e da capacidade de a gente ler o nosso organismo de dentro para fora e estar conectado com pessoas. Então se a gente pensar nesses 6 pilares, a gente pensa numa vida de saúde. E agora a gente vai falar sobre a saúde cerebral e a nutrição. Vamos imaginar que tudo que a gente come se torna substrato para as nossas células, e em especial para as células cerebrais, que têm uma grande demanda de energia, e aí as fontes de energia, mas também de lipídios, aminoácidos, vitaminas, minerais. Então existe uma correlação fundamental entre a alimentação e a saúde do cérebro. Parece óbvio, mas é muito recente a ciência que desvendou através de que forma, qual é o mecanismo que faz essa comunicação entre aquilo que a gente ingere e a nossa saúde cerebral. E aí foi a partir desse novo corpo de conhecimento, que deve ter 10 a 20 anos de ciência propriamente dita, que a gente começou a entender que tanto a função quanto a estrutura do cérebro sofre uma influência desses nutrientes, tanto em termos de prevenção, então aquilo que a gente ingere no alimento podendo beneficiar a nossa saúde, quanto em termos de tratamento. Então, uma vez a pessoa estando adoecida, como eu posso usar a nutrição e a alimentação como uma forma de ajudar no tratamento. Então, quando a gente fala da saúde cerebral, a gente está falando de como esses nutrientes vão entrar no nosso organismo e eles vão interferir na composição, na estrutura e na função do cérebro. E no final das contas, a resultante disso é como a gente manifesta em termos de cognição e de emoções. Quais são as funções mentais que a gente usa e como as nossas emoções, o nosso comportamento, os nossos sentimentos se manifestam. Para vocês terem uma ideia, a serotonina, que é um neurotransmissor, que tem um papel fundamental em sono, apetite, humor e dor, 95% da produção da serotonina acontece no trato gastrointestinal. O nosso trato gastrointestinal tem mais de 100 milhões de neurônios, então existe toda uma população do sistema nervoso entérico que cria uma comunicação com o sistema nervoso central e essa comunicação sofre essa interferência daquilo que habita o nosso trato gastrointestinal.
E aí a gente vai falar sobre quais são os mecanismos, qual é a forma que acontece essa comunicação entre o sistema nervoso entérico e o sistema nervoso central, considerando que, por exemplo, serotonina, que é alvo de muitos dos tratamentos da depressão e da ansiedade, né? Se a gente pensar em antidepressivo, muitos dos antidepressivos agem através da serotonina. Como que eu vou comunicar essa serotonina que 95% está sendo produzida no intestino com o cérebro que vai coordenar essas emoções e esse comportamento? Isso é uma ciência em desenvolvimento, isso é algo que é muito novo, a gente não tem ainda clareza de todas as etapas em que isso acontece, mas alguns mecanismos já estão sendo bem elucidados, como, por exemplo, uma alteração, uma disfunção no eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Esse é o eixo responsável pelos hormônios do estresse, como, por exemplo, o cortisol. E essa comunicação entre intestino e cérebro tem como intermediário uma disfunção desse eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Outro mecanismo é o processo inflamatório sistêmico. A gente já tem bem claro que uma alimentação rica em ultraprocessados, que a gente vai falar melhor sobre o que é, tem uma sinalização maior de processos inflamatórios, gastrointestinais e que se comunicam ao cérebro, então podem interferir em humor, em ansiedade. Outro eixo é o estresse oxidativo. O quanto essas células danosas, essa população bacteriana danosa dentro do trato gastrointestinal pode causar um maior nível de estresse oxidativo e isso aumenta radicais livres, isso aumenta a morte celular neuronal. A gente fala também do mecanismo de alterações de BNDF, que é um fator neurotrófico neuronal que vai falar sobre a maturação e o desenvolvimento de células cerebrais. E o BNDF está diretamente relacionado ao processo inflamatório da depressão, sendo também um mecanismo que sofre interferência nessa comunicação entre intestino e cérebro. E por último, e talvez mais importante, as variações de microbioma. O que é o microbioma? São essas milhares de bactérias que habitam o nosso trato gastrointestinal e que hoje são entendidas como um organismo à parte. Existe um mutualismo entre o nosso organismo, as nossas células e toda a população bacteriana que convive com a gente de uma forma, a princípio, harmoniosa. Então, essa população bacteriana que mora lá dentro do intestino, ela faz uma grande sinalização com o cérebro e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse microbioma. O microbioma, então, essa população bacteriana que vive dentro do nosso intestino, provavelmente é o grande sinalizador dessa integração entre o eixo intestino e cérebro. E de onde vem esse microbioma? Como é que essas bactérias chegaram até o meu trato gastrointestinal? Essas bactérias, elas coabitam. A primeira via, o momento em que elas entram em contato com o nosso organismo é a hora do parto. Então, existe uma diferença de microbioma entre parto vaginal e parto cesariano, porque é uma população bacteriana diferente que vai começar a habitar o nosso organismo. E ao longo da vida isso vai sofrendo outras interferências que não vai dar resultante final de qual é essa população bacteriana. Então, o tipo de parto, a idade, a população bacteriana numa criança é diferente de um idoso, as influências genéticas, eventualmente os remédios que uma pessoa usa podem interferir nessa população, o ambiente em que vive, então viver no campo é diferente de viver no meio urbano, isso interfere nessa população bacteriana, doenças que a pessoa possa desenvolver ao longo da vida e, falando especificamente da nossa aula, os alimentos que a gente ingere também vão interferir nessa população bacteriana. E o que o microbioma faz? Qual é o papel do microbioma? Qual é o papel dessas bactérias dentro do nosso organismo? E aqui eu tenho uma lista de possibilidades de como eles interferem na nossa saúde. Então, motilidade gastrointestinal, quer dizer o quanto o nosso intestino se movimenta desde a hora que o alimento entra na boca até a hora que o alimento sai nas fezes. A sinalização de saciedade. Será que o que eu comi foi suficiente? E a regulação da insulina. Então, dependendo do tipo de alimento que eu ingiro, eu vou liberar um pico de glicose, que é o açúcar no sangue, e a insulina vai recolher essa glicose e depositar dentro das células. E essa população de bactéria, ela ajuda na sinalização. Então, quando a gente fala dessas três funções iniciais, de regulação da motilidade, do movimento peristáltico do intestino, quando a gente fala de saciedade e de regulação de metabolismo de glicose e insulina, a gente está falando, por exemplo, de acúmulo de gordura corporal. Quando a gente fala de um organismo com maior acúmulo de gordura corporal, a gente fala de uma série de riscos cardiovasculares e inclusive em saúde mental. Além disso,
essas bactérias vão interferir na absorção de nutrientes, então elas podem favorecer a absorção de nutrientes importantes ou elas podem desfavorecer, sendo micro-organismos que não são saudáveis. Ela cria uma barreira homeostática. O que é isso? É uma barreira que protege o nosso organismo contra bactérias que podem ser lesivas, que podem causar danos. O microbioma também vai regular a resposta imunológica e inflamatória. Então, como o nosso organismo se defende de danos, de problemas, de infecções e como sinaliza dentro do próprio organismo uma resposta de defesa. E por último, e talvez mais importante, o microbioma vai modular, vai ajustar a nossa resposta ao estresse. E aí, voltando ao que eu estava falando no momento anterior, de BDNF, de eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, provavelmente o microbioma é o intermediário que faz toda essa comunicação entre cérebro e intestino. Então, de onde vem o microbioma? De todos aqueles fatores que eu falei que influenciam e daquilo que a gente ingere. E hoje a gente conhece um pouco melhor o papel dos probióticos, que seriam esses fatores, essas bactérias do bem que a gente pode ingerir, que podem contribuir para essa regulação da flora intestinal. Aí falando, por exemplo, do lactobacillus, do bifidobacterium, e você pode encontrar, por exemplo, o probiótico na farmácia. Não é que todo mundo vai se beneficiar e que essas duas populações bacterianas vão ser as melhores para todo mundo, mas existe uma possibilidade da gente contribuir com a regulação da flora intestinal através dos probióticos. E os probióticos são bactérias que vivem dentro do intestino, que também precisam ser alimentadas. E então a gente fala dos pré-bióticos, que são os alimentos que vão fornecer os nutrientes para esses probióticos. Então, por exemplo, falando de prebiótico, banana, maçã, alho poró, cebola, são alimentos que vão favorecer essas bactérias do bem a se proliferarem e proteger o nosso organismo. Então, até aqui, a gente falou tecnicamente de como funciona essa comunicação entre o intestino e o cérebro e a importância dos alimentos e da nutrição para a nossa saúde cerebral, para a prevenção e tratamento de vários desfechos, incluindo ansiedade e depressão. E aí agora a gente vai falar de alimentação propriamente dita, o que é se alimentar, né? Então, vou falar de dois componentes principais da alimentação, que é o que eu como, então os alimentos propriamente dito, e como eu como, qual é o comportamento que faz com que eu coma isso ou aquilo, eu prefira aquilo ou aquilo outro. Começando pelas dietas, né? Então, o que a ciência traz em termos de evidência das melhores dietas que contribuem para o nosso organismo? Eu vou resumir a dieta Mind, que é uma combinação da dieta do Mediterrâneo, que é a dieta mais estudada, a dieta que tem mais evidência de benefícios a longo prazo para a nossa saúde, com a dieta DASH, que é uma dieta desenvolvida para hipertensão, que está bastante baseado na redução do consumo do sal. E aí eu vou fazer um misto dessas duas, que é a Mind, e vou passar ponto a ponto com vocês quais são os alimentos que vão favorecer a saúde do organismo. Começando pela base da alimentação, que são os vegetais. Então, uma dieta equilibrada, uma dieta saudável, uma dieta com muito consumo de vegetal, pelo menos 3 vezes por dia, 2 a 3 vezes por dia, e de preferência vegetal in natura. Aí você me pergunta, como assim vegetal in natura? É aquela salada de alface com tomate que eu como no restaurante da esquina? Ok, é também, mas não é só isso. Eu acho que a gente pode diversificar muito. A gente vive num país com uma infinidade de oportunidades de comer vegetais e a gente pode explorar melhor os vegetais, conhecer os sabores, as texturas, as cores, os cheiros e enriquecer o nosso cotidiano com vegetais. Aí quando você fala em natura, Lorene, você está falando em... O que quer dizer um alimento in natura? Quer dizer um alimento cru. Porque o que acontece? Um alimento cozido, um alimento assado, ele perde parte das propriedades, perde parte dos nutrientes e ele já vem pré-digerido. Então, se a gente puder preferir os vegetais crus, é melhor para o nosso organismo, inclusive para a nossa mastigação, para a sinalização cerebral daquilo que eu estou ingerindo. Mas eu vou comer abobrinha crua? Por que não? Vale a tentativa, né? Uma comida bem temperada, uma comida colorida, uma comida cheirosa, uma comida bem apresentada é uma comida mais palatável. Então, criar diversidade dos vegetais no cotidiano é o nosso grande desafio. E aí, em especial, né, o que a dieta Mind traz de interessante e de adicional? A gente inclui as folhas verdes escuras na nossa dieta. Então, ter nas refeições couve, espinafre, por exemplo,
pode enriquecer essa dieta. E as frutas, em específico, os berries. Então, a gente tem uma disponibilidade menor, mas tentar inserir dentro do possível as frutas vermelhas como o morango, o mirtilo, a framboesa, a amora, também são alimentos que agregam muita proteção. Em seguida, depois dos vegetais, vem as fontes de carboidrato, as fontes de energia, e aí a gente fala dos grãos integrais. O que são grãos integrais? São grãos que não foram triturados, são grãos que têm o endosperma, que é o amido, que é a fonte de energia propriamente dita, e ele vem encapado pelo germe e pelo farelo. Esse é um grão integral. E aí você fala, mas será que eu estou comendo grãos integrais na minha dieta? Acho que sim, eu como pão integral. Aí você vai ler lá nos ingredientes do pão integral, tá escrito farinha enriquecida em ferro e ácido fólico. Pronto, isso não é integral. Isso é farinha refinada. O que é a farinha refinada? É quando esses grãos são triturados e sobra a parte do amido de dentro. Quando isso é feito com grão, a gente perde ferro, perde complexo B e perde uma série de nutrientes, faz com que esse alimento pré-digerido entre no organismo de uma maneira que faça um pico de glicemia, um pico de glicose. Então, o que a gente precisa evitar são todos os tipos de farinhas refinadas. Então, a farinha refinada, principalmente do trigo, que está presente na panificação, essa é uma das que a gente precisa evitar. Então, o que sobra, né? Quais são os grãos integrais que precisam fazer parte da nossa nutrição? Arroz integral, o arroz selvagem, o arroz negro, a aveia, de preferência aveia em flocos ou o farelo da aveia, o trigo integral, e aí é importante que quando você vai comer algo derivado da farinha de trigo integral, que seja 100% integral. Então, o pão, o macarrão, derivado da farinha integral, que seja 100% integral. A cevada, a quinoa, o centeio, o pães, aí você fala, virei um passarinho, né? Vou comer comida de passarinho. É um pouco isso, é um pouco a comida do passarinho. E a importância da gente saber manejar esses grãos no dia a dia, fazer um preparo adequado para que isso se torne algo prazeroso. Então a gente passou pelos vegetais, a gente passou pelos grãos integrais e agora a gente vai para as proteínas. Como que a gente maneja a proteína no cotidiano alimentar? A proteína deve ser em menor quantidade, em moderada quantidade, comparado com os grãos integrais e com os vegetais, e proteína de alto valor nutricional. O que é uma proteína de alto valor nutricional? Principalmente os frutos do mar, os peixes. A recomendação da Mind é que a gente faça uma ingestão de até 8 porções de peixes por semana. Imagina você, pensa a última semana quantas vezes você ingeriu frutos do mar. É uma alimentação mais específica, é uma alimentação mais difícil de acesso, mas é uma alimentação que traz muitos benefícios a longo prazo. Então, inserir frutos no mar no cotidiano é a principal fonte saudável de proteína. E aí a gente vai para um consumo menor de aves, e aí os cortes mais magros das aves, os laticínios e os ovos. Lembrar que laticínio é laticínio de baixo teor de gordura, então preferencialmente os desnatados. E por último, com um consumo limitado a 2 porções por semana, as carnes vermelhas. Carne vermelha é um processo inflamatório no nosso intestino. Quanto mais a gente estuda, mais medo a gente tem de carne vermelha. Então, carne vermelha é um alimento para ser reduzido progressivamente da nossa dieta. Isso inclui carne de porco, inclui embutidos, inclui salames. Isso tudo precisa ser bastante restrito. Então, proteína, frutos do mar, depois ovos, laticínios e aves. Lembrar que tudo isso as opções magras. E, por último, a carne vermelha. Uma outra fonte importante de proteína da dieta são as leguminosas, que a gente fala menos, mas que tem sido um pouco mais olhado agora quando a gente pensa nas dietas vegetarianas e veganas, olhar para a proteína de origem vegetal. O que é proteína de origem vegetal? Principalmente as leguminosas, então feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. E aí a gente pode pensar, por exemplo, em preparos de alimentos que sejam derivados dessas leguminosas, como por exemplo uma massa feita a partir do grão de bico ou feita a partir de uma ervilha, um hambúrguer feito a partir da proteína vegetal. Além disso, também fonte proteica são as oleaginosas, as nozes, as castanhas, as amêndoas. Lembrar que essas fontes, as oleaginosas, elas precisam ser cruas e sem sal. Aí você fala, poxa, mas acabou também com a graça daquela castanha torradinha? Claro que a gente está falando em termos de equilíbrio, mas quando a gente fala da propriedade nutricional do alimento, é melhor comer a amêndoa crua e sem sal, a castanha de caju crua e sem sal.
E por último, a soja também como uma fonte de proteína vegetal. Quarto elemento da nossa dieta, as fontes de gordura. Preciso eliminar todas as gorduras da dieta? Não, a gente pode fazer opção e é importante a gente ter fonte de gorduras monoinsaturadas na nossa dieta. E de onde vem então a fonte de gordura saudável, dessa gordura monoinsaturada? Ela vem das oleaginosas, que eu já falei anteriormente, das sementes como linhaça, como chia e principalmente do azeite extra virgem, que é um forte elemento da dieta do Mediterrâneo, e do abacate, que também é uma grande fonte de gordura saudável. Passando por todos os nutrientes, a gente não pode esquecer da água. A hidratação é uma fonte importante de saúde, ela ajuda no trato gastrointestinal, ela mantém o organismo hidratado e aqui não tem limite, é ingerir várias vezes ao dia, uma quantidade suficiente para o seu organismo, e aqui também a gente pode incluir chás como uma forma de hidratação e de trazer algumas ervas para a saúde. E importante quando a gente fala de líquidos, evitar todo tipo de bebidas açucaradas, mesmo o suco da fruta, mesmo quando você espreme uma laranja e toma o suco da fruta, aquilo é bastante rico em açúcar, então é preferível que você coma a fruta, coma a laranja, coma o melão, ao invés de triturar. Agora tem uma moda de shake, né? Então eu vou bater pepino, couve, linhaça, abacaxi, água de coco, vou fazer um suco verde. Pode tomar suco verde? Pode, tem um monte de nutrientes lá dentro. Mas se você distribuir esses alimentos num prato e você comer porção a porção, isso é muito mais rico para o seu organismo. Até agora eu falei de tudo que a gente vai ingerir buscando essa alimentação saudável. E isso quer dizer que a gente vai provavelmente retirando uma série de alimentos que fazem parte do nosso cotidiano. O que a gente precisa evitar? Gorduras saturadas e gorduras trans, sal, reduzir bastante o consumo de sal, açúcar, tentar aproximar o mais próximo de zero, todas as fontes de açúcar refinados, as farinhas refinadas, como eu já falei, quando eu estava comentando dos grãos, e os ultraprocessados. Aqui é uma informação importante. O que é um ultraprocessado? É um alimento que foi fragmentado em várias partes, misturado com vários componentes e que resultou num alimento. Então, por exemplo, eu posso comer um tomate cru, eu posso comer um tomate pelado enlatado, posso comer o tomate enlatado, ou eu posso comer um extrato de tomate. Quando eu falo em extrato de tomate, quer dizer que esse tomate foi triturado, foi misturado a uma série de aditivos químicos e se tornou um alimento ultraprocessado. Então, o nosso ideal é evitar o alimento ultraprocessado. Quando você vê essa imagem, né, com hambúrguer, com donuts, com refrigerante, você pensa, isso é ultraprocessado, isso nem faz parte do meu cotidiano. Mas a gente tem que tomar cuidado com outros ultraprocessados que estão embutidos no nosso cotidiano de uma forma disfarçada, como, por exemplo, biscoitos, né? Bolachas que são vendidas como fit, que são vendidas como saudáveis e que está escrito na embalagem aveia. Você vai ler a composição, é farinha branca e açúcar. E aí coloca um pouquinho de aveia para dizer que aquilo é saudável. Então, quando a gente fala de ultraprocessado, a gente está falando de refrigerante, de batata frita, mas a gente também está falando de snacks, de biscoitos, de sucrilhos, de todas essas embalagens que a gente abre, ou que a gente vai ler no rótulo e tem uma composição muito grande de ingredientes com aditivos químicos, a gente está falando de ultraprocessado. Isso é para ser retirado da nossa dieta. E além disso, um pouco óbvio, mas acho que é importante deixar aqui destacado que a gente precisa evitar bebida alcoólica, cigarro e drogas em geral, como uma forma de prevenir esse processo inflamatório e esse desequilíbrio no nosso trato gastrointestinal e essa relação com o cérebro. Então a gente falou dos mecanismos dessa conexão intestino-cérebro, a gente falou dos alimentos, o que compõe uma dieta saudável baseado na ciência, e agora a gente vai falar de comportamento alimentar, né? Como eu vou chegar a me alimentar de uma forma saudável, ou se eu já me alimento de uma forma saudável, como eu torno isso sustentável ao longo da vida. E aí a gente vai falar das nossas escolhas, né? Por que naquele momento em que eu sento para tomar um café da manhã, eu escolho isso ou aquilo? Por que naquele momento em que eu decidi ir ao supermercado ou à feira, eu comprei tal alimento e não outro alimento? Então, alguns fatores importantes que vão fazer diferença na escolha dos nossos alimentos. As necessidades biológicas, então tem fases da vida ou tem momentos em que a gente precisa de mais uma fonte de nutriente do que do outro, e é importante a gente estar muito conectado com o nosso corpo para compreender esses sinais internos. Então, hoje eu sinto mais necessidade
necessidade de proteína, hoje eu sinto mais necessidade de comer fontes de carboidrato, hoje eu preciso me hidratar mais, e a gente ter essa conexão, essa percepção interna do que a nossa necessidade biológica pede. As preferências, a gente tem células sinalizadoras em toda a boca, na língua e nesse começo do intestino para dizer para o nosso cérebro: isso é muito saboroso, isso aqui tá azedo, isso tá amargo, e a gente entendendo quais são as preferências do nosso paladar, da textura do alimento que chega na nossa boca, e a gente tem uma forma de recompensa com o alimento que estimula determinados neurotransmissores, que vai ter uma preferência pela combinação de açúcar com gordura. Então, se você pensar num cheesecake, se você pensar numa batata frita, isso é mais palatável. O sal e o açúcar, eles estouram o sabor do alimento e eles fazem um super estímulo no cérebro. Então é natural que a gente tenha preferência por alimentos mais palatáveis. Por isso a nossa importância de educar o nosso paladar e de respeitar essas preferências e progressivamente fazendo substituições que tirem essa saturação do paladar. Sabe quando você come um hambúrguer e depois toma um milkshake e fala: já não é mais tão gostoso, já não é mais tão prazeroso quanto foi um dia? É porque o teu paladar saturou, esse super estímulo deixou o teu cérebro já nivelado para cima. Então, para você superar esse nível de palatabilidade, você vai precisar sempre de mais. E aí também tem esse componente aditivo da alimentação. Também as nossas escolhas sofrem influência social, dos nossos hábitos culturais, do que a nossa família ensinou a gente a comer, do círculo social com quem eu convivo, quando a gente sai para comer junto, o que é que a gente come junto, do seu parceiro, da sua parceira, dos seus filhos, dos seus pais, como a comunidade entende esse momento da refeição e quais são as escolhas que fazem em conjunto. As nossas escolhas também vão depender dos nossos hábitos, de como a gente se relaciona no cotidiano com as nossas práticas. E aí vocês são experts, vocês já fizeram um curso inteiro sobre isso e conhecem os próprios hábitos e sabem que dentro dos seus hábitos algumas escolhas favorecem e outras desfavorecem uma alimentação saudável. Outro parâmetro é a disponibilidade e custo dos alimentos. Fazer uma dieta saudável, sim, custa mais caro. O carboidrato refinado, o macarrão, a bolacha é o que compõe a cesta básica brasileira, é o menor custo. Infelizmente, isso sofre uma influência grande da indústria, né, que tem essa pressão e esse apelo comercial pela venda desses produtos. A minha dica é: vai para a feira, negocia, se familiariza com os vegetais, se familiariza com as frutas, elas vão ter um preço competitivo quando você compara com os carboidratos refinados. Tempo de escolher, tempo de ir ao supermercado, tempo de preparo, tempo para sentar e se alimentar com calma, de entender aquilo que você está ingerindo, de sentir o que o alimento provoca no nosso organismo, e talvez hoje seja um dos recursos mais caros que a gente tem, é o tempo, a disponibilidade da gente ser essa pessoa que se relaciona com o alimento. A conveniência é muito mais fácil você abrir um pacotinho do que preparar um alimento na cozinha. Toda vez que você abre um pacotinho, você já levanta um sinal de alerta. Por que eu estou comendo isso ao invés de comer uma castanha com um pêssego, por exemplo? E, por último aqui, falando em saúde mental, o nosso estado emocional. O como a gente sente internamente, os nossos sentimentos, interfere no nosso apetite. Então é comum a gente ter um maior apetite para carboidratos, para doces, diante de estados emocionais negativos, como tristeza, como tédio, como raiva. Isso é um sinal do nosso corpo de que ele está precisando de algo. Não necessariamente que o doce vai resolver esse problema, mas é um fator que vai interferir nas nossas escolhas. E aí, então, a gente vai falar das barreiras. O que impede, no meu cotidiano, de eu ter uma alimentação saudável, ou pelo menos mais saudável no que na maioria das vezes eu consigo escolher? Basicamente tudo que eu falei até agora. Se você pensar, para agora e pensa em cada um desses elementos. O que você encontra de barreira quando você para e pensa nas suas necessidades biológicas? E quando eu falo de necessidades biológicas, lembra que eu falei sobre medicina do estilo de vida, sobre estar atento ao nosso corpo? Você tem cuidado disso? Você tem parado para pensar, será que eu estou precisando mais disso ou daquilo? Será que como eu comi mal aquele dia, no outro dia eu acordei mais pesado, eu almocei muito, almocei uma comida muito gordurosa, eu fiquei à tarde mais letárgico? Vamos ver se a gente está entendendo esse sinal do nosso organismo, né? Qual é a necessidade biológica? Quais são as suas preferências? Com quem você come? Em que ambiente você come?
Qual é o tempo que você tem reservado para se dedicar à sua alimentação? Qual é o estado emocional que você tem vivido? E permitir conhecer essas barreiras é um primeiro passo para a gente pensar nessa mudança de hábitos. Aqui falando em hábito, uma das barreiras mais importantes quando a gente fala em estratégias preventivas para a saúde é a satisfação imediata versus o benefício a longo prazo, que vocês também já devem estar familiarizados com esse conceito. Eu comer um chocolate agora é muito mais prazeroso do que eu pensar que daqui a 30 anos eu não vou ter um infarto. Aquela recompensa, aquela satisfação lá de longo prazo, ela está muito distante. E aquilo que está na minha frente agora é muito recompensador. Então é sempre uma disputa com o nosso cérebro, da gente equilibrar isso e dizer, não, eu estou me cuidando, eu estou fazendo isso em nome da minha saúde a longo prazo. Isso exige esforço, isso exige capacidade de se concentrar nos seus objetivos. E isso é uma das grandes barreiras, porque aquilo que me é satisfatório agora resolve o meu problema momentaneamente. E aí depois a gente vai começando ao longo prazo a colher os prejuízos dessas decisões imediatas que a gente toma agora. Um outro componente importante da barreira é a nossa capacidade de compreender, planejar, ter uma iniciativa e ter um engajamento numa estratégia de mudança. Se você é uma pessoa saudável, que não tem depressão, que não tem ansiedade, que não tem nenhum outro problema na sua vida, talvez você esteja mais capaz de executar essas 4 etapas de uma mudança de hábito. Se você está, por exemplo, num estado depressivo, se você está passando por um problema financeiro, se você está passando por um divórcio, certamente esse encadeamento está alterado e isso vai interferir na sua capacidade de tomada de decisão na hora de se alimentar. E aqui é importante eu deixar claro que informação e intenção não são suficientes. O fato de você assistir uma aula, de você ter uma série de informações na internet a respeito do que é uma alimentação saudável e você acreditar dentro de você que você quer muito uma alimentação saudável, não vai ser suficiente. Uma mudança de hábito é algo progressivo, é algo que exige esforço, é algo que exige apoio e é algo que vai acontecendo progressivamente ao longo da sua vida. Uma outra barreira muito presente no nosso cotidiano e que eu, como psiquiatra, atendo cotidianamente é o alimento como fonte de conforto emocional. Então, diante de uma situação negativa, um sentimento negativo, um estresse, um cansaço, o alimento entra como uma fonte de conforto. Alimento, sim, é uma fonte de prazer, é uma fonte de comunhão social, mas quando ele exerce esse efeito de tamponar um sentimento negativo, ele funciona como um reforçador negativo. E isso se torna uma barreira a longo prazo, porque em seguida vai vir outro desconforto e vai vir outro problema e o alimento vai entrar como uma fonte imediata de conforto e vai começando a gerar problemas a longo prazo. E é muito comum eu ouvir aquela história de eu estava mal emocionalmente, eu comi aquilo que eu não gostaria de ter comido, eu me senti culpado e depois eu voltei para o ciclo vicioso. Então a gente tem que cuidar do nosso estado emocional de uma forma completa. O alimento pode ser sim uma fonte de prazer, pode ser uma fonte de conforto, mas ele não pode ser a única. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, do nosso estado emocional de várias formas diferentes. E sim, em algum momento, se você precisa daquilo como uma fonte de conforto, de carinho e de apoio para você mesmo, isso pode ser uma alternativa. Agora, se isso entra cotidianamente como uma forma de tamponar um sentimento negativo, isso se tornou um problema. Então a gente tem que cuidar desse reforço negativo, desse modo operante de você sempre usar o alimento como uma fonte de satisfazer um estresse emocional. E aí, quando a gente fala do alimento como uma fonte de conforto emocional, não tem como não falar da pandemia. Desde o começo da pandemia, a gente tem atendido uma série de alterações alimentares. Por um lado, a gente teve um aumento dos transtornos como anorexia e bulimia e uma parte dessa população com um emagrecimento importante, mas a grande maioria das pessoas teve um aumento médio de 7 quilos ao longo da pandemia. Isso é bastante em termos populacionais. E aí o alimento como fonte de prazer se tornou quase que a única fonte de prazer possível, né? As pessoas restritas de várias outras formas de sentir prazer e de se distrair e de se conectar, tiveram o alimento como fonte de prazer. Além disso, a gente teve menos oportunidade de escolha dos alimentos, de compartilhar do alimento. Então, a entrega do alimento pronto em casa
trouxe esse alimento açucarado, trouxe esse alimento gorduroso para o nosso cotidiano e como uma forma também de praticidade. Então a gente descuidou bastante da alimentação enquanto população mundial e a gente está colhendo isso como um aumento do peso, e esse aumento do peso significa aumento de risco, aumento de transtornos mentais, aumento de processos inflamatórios sistêmicos, aumento de risco cardiovascular. Então a gente vai precisar cuidar melhor da nossa saúde mental em termos de pandemia, para além de usar o alimento como essa única fonte de prazer. E a gente está falando de barreiras, de vários limites que vão dificultando a nossa aproximação a uma dieta mais saudável. E certamente muitos de vocês já foram fazer uma busca no Google de como eu posso me alimentar melhor, de uma dieta específica. E aqui eu vou falar de uma próxima barreira, que são essas dietas malucas. Uma dieta que é muito restritiva, uma dieta que seleciona ou tira um grupo de nutrientes da sua alimentação, uma dieta que funcionou para aquela pessoa que você olha uma imagem muito bonita, ideal, eu quero ser igual àquela pessoa, vou fazer uma dieta igual àquela pessoa. Isso é barreira. Por quê? Porque o que a gente está falando aqui é de uma alimentação saudável, é de saúde, é de você cuidar de você e cuidar do seu corpo. Não é de atingir um ideal de beleza, não é atingir um ideal estético, não é ficar parecido com ninguém que não seja você mesmo no seu melhor. Então essas dietas muito específicas, elas são sim barreiras, porque elas te distanciam de uma alimentação saudável. Se você não tem ajuda profissional e você decide tirar o glúten da sua alimentação, por exemplo, ou tirar os laticínios da sua alimentação, isso pode atrasar ou criar ainda mais barreiras para você atingir uma alimentação saudável. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente fala de equilíbrio, que você possa comer bem, que você possa nutrir bem o seu corpo, que você possa ter momentos de satisfação e prazer também com a alimentação. Então, cuidado com as influências das redes sociais, da imagem ou de dietas que funcionaram para tal pessoa, que não é uma pessoa qualificada para te indicar aquilo, e você tomar aquilo para si, seguir de uma forma muito rigorosa, que te faz até mal emocionalmente, e depois isso descambar para um desequilíbrio em sequência. E aí a gente tem essa tradição de efeito sanfona. Então, uma dieta restritiva, que faz sim uma perda de peso, depois uma recuperação, um rebote muito imediato e assim sucessivamente, e uma vida de frustração com o seu peso e sua imagem corporal. Como nem tudo são barreiras, vamos falar um pouco sobre como, né? Quais são as dicas, o que pode te ajudar, o que pode favorecer você a se aproximar dessa alimentação saudável. Primeiro, pare e pergunta: como é que está a sua alimentação atualmente? Pensa, por exemplo, nas últimas 24 horas. Quanto você ingeriu de vegetais, frutas, verduras, legumes? Quanto você ingeriu de grãos integrais? Quanto você ingeriu de proteína de alta qualidade? Quanto você ingeriu de líquido, de água? E o quanto você ingeriu de açúcares, gorduras, ultraprocessados? Faz um balanço, anota 24 horas de alimentação, como é que isso está distribuído ao longo do seu dia. Então, primeira coisa é a gente fazer um diagnóstico, a gente te situar em que momento você está. E aí, quanto você está disposto a melhorar? Eu acho que eu consigo melhorar minha janta. Poxa, eu acho que de segunda a sexta eu consigo dar uma regulada para no final de semana eu me sentir mais à vontade. Então já são os primeiros passos para uma mudança. Quais barreiras você encontra no cotidiano? Poxa, minha esposa come chocolate, compra chocolate o tempo todo. Eu vou pedir para ela parar de comprar chocolate para não ter chocolate em casa. Talvez isso me ajude a controlar o doce de segunda a sexta. E quais são seus conhecimentos e habilidades para mudança? Você não precisa fazer isso sozinho. Você não precisa entrar nesse mar de informações da internet que são completamente despersonalizadas e tentar ir pescando o que é melhor para você. Aqui eu falei de um padrão baseado em ciência de qual é uma alimentação saudável. É óbvio que isso vai ser adequado ao seu cotidiano, às suas preferências, à sua disponibilidade. Então, o quanto você está imbuído de conhecimento e ajuda para seguir esse plano de mudança. Uma dica importante que eu acho diz respeito ao nosso momento, à atualidade, à forma com que a gente vive, o comer com atenção plena. Então, ter atenção àquilo que você está colocando para dentro. Então, o que você escolhe comer? Onde você escolhe comer? Por exemplo, eu vou fazer meu almoço naquele intervalo de 10 minutos entre um trabalho e outro. Eu vou aproveitar comer um sanduíche aqui, ou eu vou dar uma garfada sem nem prestar atenção naquilo que eu tô comendo. Provavelmente você vai ingerir mais do que você deveria. Você não vai sentir textura, sabor, temperatura da comida. Isso não vai sinalizar para o seu cérebro saciedade do tipo, tá bom, eu já comi, já almocei. Dali meia hora você vai estar procurando outra fonte de prazer, outra fonte de açúcar. Então, dá um tempo para comer. Se você não tem tempo para comer, você não está priorizando se cuidar.
e como você se sente após comer. Se eu comi uma feijoada e depois eu fiquei lesado, passei a tarde inteira deitado no sofá, é o teu corpo te dizendo como é que você vai se sentir depois de uma comida muito gordurosa. Então, como é que você entende os sinais do seu corpo em relação aos alimentos que você ingere? Outra dica importante, vamos colocar o foco naquilo que eu quero comer, não naquilo que eu não quero comer. Se você começar com uma lista de restrições, tá, eu vou cortar isso, você vai ficar pensando naquilo que você tem que cortar. Você vai fazer o contrário, você vai fazer uma lista daquilo que você quer comer. Então, essa semana eu quero comer mais brócolis, eu quero experimentar arroz selvagem, eu quero experimentar um macarrão baseado em leguminosa, então um macarrão de grão de bico com um molho de tomate que eu vou fazer em casa. Então, foca naquilo que você quer aprender a comer e insira pequenas porções ao longo do seu cotidiano. Faça uma lista de alimentos saudáveis para o conforto emocional. O que para você é mais palatável? Por exemplo, eu vou comer uma banana com aveia e pasta de amendoim naquela hora que eu preciso muito de um doce. Não tenham medo de contar com fontes de proteína como whey, por exemplo. Eu preciso de uma fonte de proteína na minha alimentação. Eu vou fazer uma calda de whey de chocolate, vou colocar no meio da banana. Então, tenha opções que tragam um conforto emocional, mas que não sejam exatamente aquele ultraprocessado cheio de gordura e açúcar. Considere suas preferências. Nossa, eu tenho um paladar muito da carne, eu gosto muito de carne vermelha. Isso é importante, é o teu corpo te sinalizando. Como você pode, talvez, reduzir a porção, talvez criar alternativas ao longo da semana. Eu não vou comer carne no almoço e na janta, eu vou comer só no almoço, na janta eu vou tentar um peixe. E vá fazendo progressivamente essas transições sem cortar de imediato. Não, eu adoro carne, mas a doutora disse que eu não posso comer carne de hoje para amanhã, eu não vou comer mais carne vermelha. Isso não vai funcionar. Considere as suas opções, as suas preferências e vai ampliando progressivamente o repertório do seu cardápio. Talvez uma das dicas mais interessantes que eu possa dar para vocês é conte com a ajuda de um profissional. Não se sinta na obrigação de conhecer todas essas informações, de seguir todas essas recomendações, sem que isso seja personalizado para você. Tanto um profissional que eventualmente possa ajudar na sua saúde mental, a você entender a sua relação com o alimento, quanto um profissional que possa, de fato, montar um cardápio, montar opções, te ensinar a fazer compras, te ensinar a fazer um preparo adequado dos alimentos, te mostrar opções de nutrientes de acordo com cada alimento disponível. Então, conte com a ajuda de um profissional também. Algumas dicas mais específicas que podem funcionar para grupos específicos também é a suplementação com probiótico. Já tem alguns estudos importantes com probióticos em depressão e ansiedade. Então, converse com um profissional para inserir um probiótico, se esse for o seu caso. Algumas vitaminas vão precisar ser suplementadas, por exemplo, a vitamina D. A gente está muito menos exposto ao sol, então está muito comum a gente encontrar baixa de vitamina D e muitas vezes isso precisa ser suplementado. A suplementação de ômega 3 também tem muitos estudos trazendo benefícios para uma série de transtornos mentais e algumas populações, algumas pessoas vão se beneficiar de dietas específicas, essa sim, por exemplo, uma dieta cetogênica, um jejum intermitente, uma dieta com restrição de laticínio, uma dieta com restrição de glúten, mas isso é bem específico para pessoas que têm algum problema específico e que vão ser rigorosamente acompanhadas por um profissional. Outra dica importante, aprenda a ler os rótulos dos alimentos. Os rótulos vão ter duas partes, uma é uma tabela nutricional e outra é lista de ingredientes. Existem vários aplicativos que fazem isso hoje, inclusive classificam os alimentos como processados, ultraprocessados. Então, primeiro você vai ver na composição o quanto aquele alimento tem de carboidrato, de proteína, de gordura, de cálcio, de sódio, e na outra você vai ver a lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes num alimento, melhor ele é. Por exemplo, você vai comprar um iogurte. O iogurte pode ter só leite e enzima e pode ter dezenas de ingredientes com aditivos químicos. Você sempre vai preferir aquele com menos ingredientes. E entender que essas mudanças, esse conhecimento que vocês vão adquirindo e essa mudança dos hábitos alimentares, eles são progressivos. Nada vai ser rígido, nada vai ser da noite para o dia. Então, vocês vão pegando essas informações que vocês recebem, as informações que vocês leem e vão adequando isso ao seu cotidiano, inclusive com o aprendizado que vocês têm sobre cognição, sobre emoção, sobre mudança de hábito. Peguem essas dicas alimentares e insiram no cotidiano de vocês para que essa mudança seja progressiva. Porque, no final das contas, o nosso objetivo é o equilíbrio. Quanto mais equilibrada for a sua alimentação,
alimentação com as suas necessidades biológicas, com seus hábitos, com a sua cultura, mais sustentável e duradoura é essa mudança. Quanto mais abrupta, quanto mais rígida for a sua mudança, mais ela vai durar um curto período de tempo, talvez você até atinja um ideal estético por um curto período de tempo e daqui a pouco você volta a um ciclo vicioso de se sentir mal com o que você come e com a sua aparência física. Então agora que você entendeu que saúde não é doença, que quando a gente fala tudo isso sobre alimentação, a gente está falando de prevenção, de estratégias de cuidado, a gente vai abrir o próximo capítulo para falar de doenças propriamente ditas. Então vamos falar como a nutrição se relaciona com doenças como depressão, ansiedade e como cuidar de pessoas que estão passando por essa situação. Então a gente se vê na próxima aula. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula. Aqui é Lorane Martins, psiquiatra, dando continuidade aos nossos conhecimentos sobre nutrição e saúde mental. Agora que você já tem uma série de informações sobre alimentos, sobre comportamento alimentar e sobre a relação do intestino com o cérebro, a gente vai falar sobre as doenças propriamente ditas e como a gente cuida desse processo de depressão e ansiedade com foco na alimentação. A gente falou bastante sobre alimentação, sobre os hábitos alimentares e é importante eu deixar essa mensagem para vocês de que saúde não é ausência de doença, saúde é cuidado. E quando eu falei de todas essas ideias em relação à alimentação, eu estou falando não só de bem-estar emocional, aqui como psiquiatra, mas da saúde como um todo. Então, estou falando de prevenção de doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, com um acidente vascular cerebral. Eu estou falando de cuidar do seu cérebro e proporcionar um envelhecimento saudável, isso quer dizer manter as suas funções cognitivas e prevenir Alzheimer, por exemplo, e estou falando especificamente de doenças psiquiátricas, e aqui eu vou entrar brevemente em algumas doenças e como a alimentação conversa com essas doenças. Falando de depressão e ansiedade, uma coisa importante que eu quero deixar claro é que depressão e ansiedade são doenças multifatoriais. Não existe um link causal que eu diga, porque eu comi 10 anos de junk food eu tive depressão. Não existe isso. Porque minha mãe teve depressão, eu necessariamente vou ter depressão. Isso não existe. Claro que existem fortes fatores genéticos e fortes fatores ambientais que podem ter forças maiores na hora de determinar o quanto uma pessoa vai manifestar essa doença ao longo da vida. A alimentação é um desses fatores que vai contribuir para a prevenção e pode ajudar no tratamento, mas não é o único. Deixando isso claro, a gente vai falar do papel da alimentação na depressão e na ansiedade. O que é depressão, né? Quando que eu olho para o lado, vejo que uma pessoa não está legal e posso captar alguns sinais de depressão, ou olhando para mim mesmo, penso, poxa, tem alguma coisa que não está bem comigo, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu posso estar caminhando para um processo de depressão, eu posso estar numa depressão, o que isso significa? Então, quais são os dois principais sinais da depressão? O humor triste, o humor irritadiço, isso é importante, não é só o humor triste, o humor irritado também pode ser um sinal de depressão, e a perda de interesses, perda de prazeres, o desânimo, esses são os dois principais sinais da depressão que vão ser acompanhados de outros sinais também importantes, como a alteração do apetite, e aqui lembrando que a alteração do apetite da depressão pode ser tanto para mais quanto para menos. Essa semana eu atendi uma moça que falou assim, essa história de que depressão perde peso, mentira, nunca vi ninguém perder peso com depressão, porque tem muitas pessoas que manifestam na depressão um aumento do apetite, então essa necessidade de preenchimento da tristeza, do desânimo, da apatia, com o alimento. Então pode ser um caminho, mas existe sim a depressão, que é uma depressão mais melancólica, com perda de toda a energia, com perda dos interesses, que a pessoa inclusive perde o apetite. Ela fica dias deitada, sem se cuidar, sem tomar banho e sem querer se alimentar, e essa pessoa pode sim perder muito peso durante um episódio depressivo.
Além do apetite, vem alterações de sono e aqui também sono para mais e sono para menos. Pessoas que têm uma sonolência muito grande, um cansaço e uma fadiga que faz com que essa pessoa fique deitada muitas horas e tem uma depressão que perde o sono, que, por exemplo, uma insônia terminal. A pessoa está programada para acordar às 7, 8 da manhã, ela acorda às 3, 4, já com pensamentos negativos, com a ideia de que aquele dia vai ser muito pesado, de que ela não tem mais condições de encarar o dia e aí essa insônia que desperta a pessoa antes do horário programado. Podem acontecer alterações de motricidade física, tanto uma letargia, uma lentificação, quanto pessoas que ficam também mais agitadas, mais inquietas. Existe uma perda da energia, uma perda de vitalidade na depressão. Então você percebe a pessoa desvitalizada, não tem mais energia e disposição para fazer as mesmas atividades, junto com não tem prazer. Então eu nem quero fazer e quando eu faço não é legal. Tem também na depressão uma dificuldade grande de concentração e tomada de decisão. Então a cabeça fica muito aérea, muito distante. E aqui você imagina pedir para uma pessoa que tem depressão fazer uma dieta. Assim, agora você vai fazer uma dieta saudável. A pessoa não consegue, ela não consegue ter aquelas etapas de planejamento, de concentração, de executar um projeto. É uma pessoa que tem uma dificuldade de tomada de decisão. No caminhado agravado da depressão vem os sentimentos negativos, sentimento de culpa, de ruína, de desesperança e caminhando para algo mais grave, os pensamentos de suicídio. Então, resumindo brevemente, esses são os sinais da depressão e eu queria contextualizar o apetite dentro da depressão. Falando da ansiedade e do estresse, principalmente aqui o estresse crônico e a ansiedade generalizada. A pessoa que está ansiosa, que está numa ansiedade generalizada, que está tendo crises de ansiedade, crises de pânico, está submetida a um estresse crônico, como por exemplo o burnout, que em alguns pontos se assemelha, vai sentir uma ansiedade, uma preocupação excessiva e uma dificuldade muito grande de controlar essa ansiedade, essa preocupação. Então, a pessoa que não consegue desligar momentaneamente daquele assunto para curtir o filho, assistir um filme, fazer uma refeição prazerosa que está a todo momento ligada num pensamento, numa preocupação, e não é uma preocupação extraordinária, é uma preocupação cotidiana. Eu estou preocupada com as contas para pagar, eu estou preocupado com a escola do meu filho, eu estou preocupado com o meu casamento, e essas preocupações ficam reverberantes na cabeça, ficam repetitivas. E isso traz algumas consequências como uma sensação de inquietação e nervosismo constante, então uma pessoa que não consegue se acalmar, não consegue parar por alguns segundos, e uma sensação de tensão, né? Parece que está a todo momento com os nervos à flor da pele. Isso gera, por exemplo, aqui seguindo, uma dor crônica, né? Uma dor física, que geralmente é uma cefaleia, uma dor de cabeça, uma dor cervical, uma dor lombar, uma dor crônica dessa tensão que é gerada pela preocupação excessiva. Irritabilidade, então é uma pessoa que está, como eu falei, com os nervos à flor da pele, uma sensação de cansaço e fadigabilidade que é natural, a gente não tem como ficar nesse nível de aceleração o tempo todo, isso vai gerando uma fadiga, um cansaço e uma irritação constante. Também dificuldade de concentração, é muito comum o ansioso chegar contando desse ciclo vicioso de que eu precisava executar uma tarefa, eu não conseguia me concentrar nessa tarefa, eu ia ficando muito irritado por não conseguir fazer as coisas, eu procrastinava, isso me gerava mais ansiedade porque a tarefa não estava cumprida e entra nesse ciclo vicioso da ansiedade e da procrastinação. E aí, dentro disso, tem uma dificuldade muito grande de se concentrar numa tarefa. E alterações de sono. Aqui as alterações de sono da ansiedade são mais comuns a diminuição do sono. Então a pessoa que deita para dormir começa a revisitar o dia, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu não fui boa o suficiente, e esses pensamentos ficam perturbando a cabeça a ponto da pessoa não conseguir desligar e dormir. Na ansiedade também existe uma variação do apetite para mais e para menos. Tem pessoas que ficam muito aceleradas na ansiedade, que não conseguem parar para comer e tem uma perda de peso, e tem pessoas que tamponam a ansiedade com o alimento. E clinicamente é o que a gente tem visto mais. Esse estresse pelo qual a gente está submetido, considerando todas as mudanças de vida desde o começo da pandemia, e a ansiedade das incertezas que a gente está vivendo, faz com que as pessoas comam mais, né? E aí que a gente viu esse aumento de peso muito expressivo, tanto o número, né, 7 quilos, quanto a grande maioria das pessoas teve esse aumento de peso. Então o alimento vindo como uma fonte de aliviar esse estado de tensão constante. E aqui é importante dizer que ambas as situações, a depressão e a ansiedade, que vão cursar com aumento ou redução do apetite,
tem tratamento. Ninguém precisa viver assim. Ninguém precisa ganhar 10, 20 quilos de ansiedade sem que isso possa ser cuidado por alguém. Aqui tem até uma sensibilização em termos de saúde mental. A gente pode cuidar de quem está adoecido, a gente pode melhorar esse equilíbrio interno, como a pessoa está emocionalmente para que o alimento não seja uma fonte de prazer ou desprazer. Uma outra coisa que acontece nos estados ansiosos e depressivos, vamos imaginar que alguém perto de vocês, ou eventualmente vocês, tenham recebido esse diagnóstico, tenham percebido essa alteração importante do estado emocional, crônica, persistente, procurado ajuda médica e precisado de um tratamento farmacológico. Os medicamentos que a gente prescreve podem também alterar o apetite. Algumas pessoas vão ter uma redução do apetite com antidepressivo, algumas pessoas vão ter um aumento do apetite com antidepressivo e algumas pessoas não vão ter nada. Mas um alerta importante é: não tenham medo do antidepressivo, como eu vou tomar antidepressivo e vou engordar. Isso não é verdade. Eu vou tomar antidepressivo e vou emagrecer. Isso também não é verdade. Cada indivíduo tem uma resposta muito específica a cada tipo de medicação. Pode sofrer interferência da medicação, não necessariamente vai sofrer interferência da medicação, mas o objetivo é que a medicação te devolva a tua vida, te devolva você como você é. E aí você, sendo quem você é, você possa cuidar de vários aspectos da sua vida, inclusive da tua alimentação. Então, lembrando, então, os antidepressivos podem não interferir no apetite, alguns podem diminuir o apetite e alguns podem aumentar o apetite. Isso não vai cursar com um aumento ou perda significativa do peso. Algumas medicações para outras doenças, ou às vezes que a gente usa como potencializadores, como os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, geralmente cursam com o aumento do peso, e aí isso precisa ser muito individualizado, precisa saber a indicação específica daquela medicação, se ela tem algum efeito em relação a peso, alimentação, e isso vai ser muito individualizado para cada pessoa. Eu falei para vocês, né, é muito difícil pedir para uma pessoa com depressão simplesmente fazer uma dieta, mas o que eu faço quando alguém perto de mim está com depressão? O que eu faço quando eu vejo alguém perto de mim com medo de morrer porque está ansioso? Eu acho que aqui é uma dica importante, né? Como é que você lida com alguém adoecido perto de você? O primeiro ponto, independente de alimentação, é estar ao lado, né? Oferecer uma ajuda, é se mostrar disponível, é não ter medo de ouvir aquilo que a pessoa tem a dizer, é não ter medo de olhar para o sofrimento do outro como se isso fosse abrir a sua porta e se isso fosse te vulnerabilizar. Então, é estar ao lado da pessoa. Vamos imaginar que o teu cônjuge, teu esposo, tua esposa estão passando por um processo de ansiedade muito intenso e você percebe que essa pessoa está comendo muito exageradamente naqueles momentos de ansiedade. A minha dica é: se antecipe. Convida essa pessoa para jantar com você, prepara uma refeição para essa pessoa, prepara todas as jantas para essa pessoa. Todo dia eu vou ser responsável pela janta da minha família. Então eu vou preparar, de acordo lá, os vegetais, os grãos integrais, uma proteína de alto valor nutricional, os grãos, o líquido, a água. Eu vou preparar essa refeição e essa pessoa vai comer comigo, vai conversar comigo durante a refeição, sem iPhone, sem TV, sem nenhum tipo de distração. A gente vai fazer uma refeição junto. Se eventualmente, depois daquela refeição, a pessoa continuar se sentindo ansiosa, angustiada e precisar de algo para ajudar a aliviar, pode ser até que aquilo seja importante, mas o fato de você ter dado um tempo para comer com aquela pessoa, de você ter cuidado dela naquele momento da refeição, já é um grande valor de ajuda para aquela pessoa. Se você está vendo alguém com depressão, que não está conseguindo se alimentar, que está o dia inteiro na cama, convida aquela pessoa para fazer um passeio e leva o alimento pronto. Assim, eu vou te oferecer um alimento saudável, um alimento nutritivo, um alimento que vai te trazer uma sensação de bem-estar. Se tem uma pessoa que gosta muito de doce ao seu lado e você percebe que está exagerando no doce, entrega para ela uma porção de salada de fruta com iogurte e uma castanha, por exemplo. Vamos comer junto. Então, a ideia de você estar ao lado de uma pessoa adoecida é você oferecer ajuda. Mas aquela pessoa fica muito irritada. Isso é comum, né? Eu chego lá com uma salada de fruta, ela quer jogar na parede porque ela quer comer uma caixa de bombom. Tudo bem, talvez em algum momento você vá dividir uma caixa de bombom com aquela pessoa e vocês vão curtir aquele momento juntos, mas que aquilo não vai ser o único momento que vocês têm junto. Compartilhar só aquela comida extremamente prazerosa. E você, se isso está acontecendo com você, se você está passando por um momento depressivo, se você está passando por um momento ansioso, o que eu posso fazer? Eu costumo brincar que a gente não pode pedir nada. Porque a pessoa que está no estado depressivo, está no estado ansioso, é muito difícil ela sair sozinha daquele lugar de desconforto. Então a primeira coisa que eu te digo é: procure ajuda.
Converse com alguém da sua família, converse com um amigo, procure ajuda profissional, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure um nutricionista, procure profissionais que vão saber te orientar nesse momento, que vão saber te dizer como reagir. Muitas vezes o remédio vai te tirar dessa situação, o tratamento adequado com a terapia vai te tirar dessa situação e aí você consegue engajar em uma mudança de hábitos saudáveis. Agora eu te dizer, você que está aí sentado, deprimido, ansioso, para você levantar a bunda daí, fazer exercício físico e comer uma dieta saudável, não adianta, não vai funcionar. Não é isso, não é essa mensagem que eu quero passar para você. Então, se é você que está passando por uma situação difícil, que não está conseguindo sair do lugar onde você está, a minha dica é peça ajuda. A minha dica é não recuse ajuda, porque muitas vezes a gente fica muito solitário no lugar do sofrimento. A gente não quer reconhecer que a gente precisa dessa ajuda. Se tem alguém do teu lado te oferecendo uma mão, não tenha medo de pedir essa ajuda, porque você vai sair melhor dessa. E aí, para concluir, eu queria dizer que o alimento é uma fonte de saúde, que faz parte desse equilíbrio, que faz parte da gente cuidar de nós mesmos, cuidar dos nossos hábitos, fazer escolhas mais protetoras para a nossa vida. E queria deixar aqui os meus contatos e mostrar minha filha para vocês. Ela me ensina todo dia como me alimentar melhor, porque eu acho que a alimentação é um compromisso social e é um compromisso que começa na infância. A gente precisa cuidar de como a gente se relaciona com os alimentos, de como a gente ingere os alimentos, como a gente escolhe os alimentos desde a infância. Então, é um compromisso meu como psiquiatra, é um compromisso seu, que já tem uma série de informações, e é um compromisso coletivo a gente cuidar da alimentação de todo mundo. Eu queria agradecer a oportunidade que você me dá de estar ao teu lado, de ouvir essas informações, de acreditar naquilo que eu estou aqui disposta a dividir com vocês em termos de conhecimento. Queria te parabenizar porque, diante de tantas dificuldades, você escolheu estar aqui, você escolheu participar desse curso, você escolheu você, né? Você escolheu se cuidar e ser uma pessoa melhor. E hoje você escolheu conhecer mais sobre a sua alimentação e talvez, possivelmente, mudar 1 ou 2 hábitos e depois 3 ou 4. Então, queria te parabenizar por estar aqui, por ouvir, por dividir esse tempo comigo, por fazer esse curso, por estar aberto a novos hábitos e dizer que a gente está junto, que em breve a gente se vê em outras possibilidades e contem comigo para o que precisar nessa jornada. Obrigada, um abraço e até a próxima!